Bom dia, vamos falar um pouco mais sobre Agent Harness, né? Que é um termo difícil de traduzir, né? Vou mostrar aqui para vocês assim. Se você olhar aqui na busca por imagem, esse harness seria essas coisas. Tem um que mostra a foto até de um cavalo, esse colete aqui que cobre assim, né? No dicionário você vai achar o termo até como armadura, né? Cadê aqui? Mas eles estavam usando o termo arreio. Mas o Agent Harness, basicamente, essa estrutura que envolve o agente de IA, né? Que você tem o seu modelo, o modelo LLM, né? Então, o agente de IA que vai envolver esse modelo de LLM, que ele vai controlar como ter sandboxing, ler e escrever arquivos de forma segura, usar ferramentas, né? Então, essa é a palavra-chave dos últimos 3, 4 meses. Está todo mundo só falando em Agent Harness, tem artigos da OpenAI, da Anthropic e tudo mais. E aqui um exemplo que eu fiz esses dias um vídeo, o agente Hermes, né, que ele se auto-melhora. Então, se você olhar aqui, nós estamos no repositório da OpenAI de skills, é um repositório público. Ele tem várias skills que são usadas no Codex, né? Eu não sei se ele vem instalado por padrão, mas eu acho que imagino que seja, tá? Então, se você olha aqui, tem as skills de sistema, né? Que tem a meta skill de criar skills, instalar skills, e as curadas, mas explicando rapidamente o que é skills para quem não está acompanhando, há um ano atrás só se falava em MCP, o Model Context Protocol, que se comunica com JSON RPC para os seus agentes de IA, LLM interagir com outras ferramentas. Só que basicamente isso gasta muito contexto, muito token, que acaba ficando caro e enche o contexto e IA vai alucinar. Então, um novo modo de você usar ferramentas, você escrever skills, que são arquivos Markdown, se organiza em pastas, né? E de acordo com a ferramenta. Veja que tem para PDF, para Figma, Playwright, que é para navegar na web. E aí você tem toda uma estrutura que você tem um preâmbulo. Você tem um preâmbulo que você dê um resumo da skill e você tem os detalhes, os comandos e exemplos. Então, quando a IA vai usar a skill, ela lê ela o suficiente, que é como se estivesse aprendendo na hora, igual no do filme Matrix, o download, só que vai gastar menos tokens. O que que acontece? Inicialmente, essa skill pode ser criada por um ser humano, né? Só que o ser humano, ele às vezes comete erros. Então a gente costuma usar o criador de skills e pedir para IA criar uma skill. Aí você chegaria para IA e falar assim: ah, crie uma skill de navegar na web. Qual que é o problema disso? Nem sempre essas skills elas são perfeitas. Às vezes seu agente ele vai usar, vai falhar, aí ele vai continuar tentando até que ele consiga. Aí que entra esse vídeo aqui, que está na lista Shared AI, que é do canal Discovery AI, que a Quen criou o Agent Skill MD, né? Que na verdade criou assim, esse Trace to Skill. Aí eu coloquei para o Grok resumir esse vídeo e ele fala que basicamente o Trace to Skill ele faz tracing das conversas que você está usando com a LLM e automaticamente ele cria a skill e ele consegue remelhorar a skill. Então, o que eu queria discutir no vídeo de hoje não é só essa ferramenta Trace to Skill aqui, é uma tendência, porque se você pegar há 3 anos e meio atrás, 3 anos atrás, todo mundo falava assim que o engenheiro de prompt seria a profissão do futuro. Você tinha que saber falar com o IA. As IAs tinham um pouco contexto, né? 32 mil, 64 mil de contexto. Hoje já se fala em lançar os próximos modelos com 20 milhões de contexto, um novo chat GPT, né? E a gente percebe que quando elas começaram a crescer em contexto, em número de parâmetros, a engenharia de prompt se tornou quase irrelevante. Por quê? Porque ela foi absorvida no próprio processo de treinamento da IA. Então, a própria IA faz um prompt enhancement, ela melhora o prompt para você. E isso que eu quero mostrar que é uma tendência muito grande que é quando a gente analisa por que que a LLM ela está comendo o software, está invadindo todos os setores.
por causa disso, que tudo que você consegue fazer se expressando por palavras, ele vai acabar entrando no treinamento da LLM. E nesse caso aqui, se a gente escolher organizá-la por skills, que são palavras em arquivos texto carregados dinamicamente, aí eles desenvolveram essa ferramenta que ela automaticamente vai fazer o tracing, analisando os logs de todas as conversas e criando as skills automaticamente e atualizando elas. E por que que isso é interessante falar? Porque assim, existe um processo de alguns editores de jornais, como por exemplo o New York Times contra a OpenAI, que eles obrigaram a OpenAI a não deletar nenhuma conversa. Então o que se diz é o seguinte: tudo que você conversa com a IA está lá guardado para sempre. E eles falam que não, ou talvez esteja em letras miúdas, mas é uma grande certeza que eles leem essas conversas. Algumas pessoas simplesmente aceitam compartilhar, e essas conversas são usadas para treinar os próximos modelos de IA, a próxima geração. Você pode pensar assim que se a OpenAI tem mais de 1 bilhão de usuários, eu vi que eles conseguiram em poucos meses, eu não sei se deu um trimestre, uma coisa assim, foi uma renda de 100 milhões de dólares só em anúncios. Foi uma coisa nova que eles fizeram. Se não foi mensal, foi trimestral, não lembro o dado exato. Mas que a gente pensasse assim que se tratando de machine learning e IA, essa tendência veio para ficar, como a Quen mostra nessa ferramenta, de que você não faz mais as coisas manualmente. Você cria ferramentas para analisar todas essas conversas e extrair o conhecimento delas, né? Então, como posso dizer assim, que eu não estou dizendo que eles acessam a sua informação a nível pessoal, apesar que se eles quiserem, eles podem fazer. Mas se eles anonimizam as conversas, eles podem acessar todas as conversas, ver como as pessoas estão usando e retreinar novos modelos de IA. E aí que mora um grande perigo e uma oportunidade de melhoria para a IA. Um perigo porque envolve invadir a privacidade das pessoas, e, e oportunidade porque você vê os casos de usos reais, né? São milhões, bilhões de conversas, e você consegue ensinar para as IAs o que que os humanos querem, as intenções, o que que eles consideram melhor na informação, e você consegue atingir melhores resultados. Então, assim, tem os bons usos, como mostrei aqui, você pode usar essa ferramenta Trace to Skill, né? E para você pegar e extrair da sua conversa uma skill, que é um padrão, como eu falei, um padrão de indústria hoje para fazer agent harness. Todo mundo está usando o Hermes, OpenClaw, Codex, Cloud Coach, e são esses arquivos, essas pastas de arquivos Markdowns que você deixa todas as instruções, quais são os parâmetros, as ferramentas e tudo mais. Então fica a minha colaboração para hoje, de que isso daí é uma prática muito comum, né, em machine learning, engenharia de software, de você organizar esses dados para treinamentos e você destilar o conhecimento, né? Tanto que essa técnica tem sido muito usada, que é a técnica de destilação. Você pega um modelo de IA maior para treinar um menor, né? E acho que vale a pena compartilhar essa ideia. Então, isso aí, fiquem no canal para acompanhar mais esse tipo de tendência, né? Porque isso ajuda a gente a ver para onde que a indústria está se guiando, né? Como eu falei, nesses últimos meses, é para agent harness, né? E os agentes como o OpenClaw, NemoClaw, Hermes, Codex e todos mais.